Se você jogar o sapo numa panela com água fervendo, o sapo vai pular daquela panela na hora. Mas, se você colocar o sapo numa panela com água fria, o sapo vai ficar quietinho. E se você começa a esquentar a água aos poucos, o sapo não vai reclamar. A água vai ficando morna e para ele estaria muito boa. Mas quando a água começa a esquentar, ele vai começar aos poucos a ficar um pouco sonolento, um pouco lento. E aí, quando a água começar a ferver, ele vai tentar sair de lá, mas não terá força e morrerá cozido. É deste jeito que o pecado domina as pessoas. Ele nunca vem de vez, mas ele vai dominando sempre aos pouquinhos. E quando a pessoa pensa que não, ela está completamente dominada pelo pecado. Por este motivo, nós falaremos sobre pecado, iniciando uma nova série, e faremos isso agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para iniciarmos agora uma nova série. Vamos falar sobre o pecado. Isso mesmo que você está ouvindo, mas antes, já deixa seu like aí, deixa no seu comentário um amém, ou glória a Deus, dê uma força para o canal, participe desse movimento, inscreva-se no canal e, sem delongas, vamos direto ao assunto. Primeiro ponto, por que falar sobre o pecado? O assunto do pecado, ele é de vez em quando falado nas igrejas, porém, em grande parte das vezes, ele é falado de uma maneira muito superficial. As pessoas falam, você não pode pecar, mas não fala o que é o pecado. Às vezes não é um assunto muito bem esclarecido, de forma que esse assunto se torna muito atual para todos nós. Precisamos entender também a diferença do que é a natureza pecaminosa, do que é uma prática pecaminosa. E nós faremos uma série falando sobre esse assunto, explorando um pouquinho mais sobre cada detalhe do que é o pecado. É óbvio que aqui não é um curso de teologia. Ninguém aqui vai sair bacharel com esses vídeos, entendendo tudo sobre pecado. Mas nós teremos uma boa base para entendermos o pecado e lutarmos contra ele. A missão e o nosso objetivo é justamente nos afastarmos das obras da carne, nos apegarmos mais a Deus, termos uma vida mais santa, mais junto com Deus. Por isso falaremos sobre o que é o pecado, a gente vai falar sobre a diferença da prática pecaminosa, sobre a natureza pecaminosa, falaremos também sobre os pecados atuais, vamos falar sobre o legalismo, falaremos sobre usos e costumes. Isso a gente vai fazer ao longo da série sobre pecado. Segundo ponto do porquê a gente está falando sobre pecado é porque a nossa sociedade está cada vez mais degradada. Meus irmãos, há muito tempo atrás, quando a igreja falava contra a homossexualidade, era um assunto de certa forma comum. Não pode, homem com homem ou mulher com mulher, e a gente ficava nisso mesmo, ok. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram no nosso país a achar que essa prática fosse comum, fosse normal. O que tem? Deixa a pessoa fazer o que ela quer, não tem problema algum. Contanto que eu não seja, que o outro seja. Aí a sociedade começou a enxergar como se fosse algo normal. Até que nós chegamos nos dias de hoje e percebemos que a homossexualidade, a diversidade sexual é algo extremamente incentivado. Até mesmo as nossas crianças já estão começando a ser incentivadas e bombardeadas por esses assuntos. Qual é o gênero que você vai querer ser? E desta maneira, esse grande incentivo tem tomado conta da nossa sociedade. Desta forma, é a como a gente está olhando agora o assunto sobre aborto. Há um tempinho atrás, aborto, ninguém falava que era uma coisa normal, ninguém falaria que era uma coisa natural. Muitos crentes não diriam, ah não, eu concordo com o aborto. Mas, com o passar do tempo, algumas pessoas já estão falando mais aborto, tem gente que aborta em clínicas clandestinas, por que não fazer de maneira legal? E as pessoas estão começando a normalizar o aborto. Agora já está começando a falar mais a pessoa que foi estuprada, por que ela não pode abortar depois de 22 semanas? E aí, a prática do aborto está começando a parecer algo normal. Até mesmo alguns crentes já estão começando a pensar bem sobre aborto e considerar por que o país não pode liberar o aborto. A igreja não aborta. Ué, deixa as pessoas que queiram abortar. Meus irmãos,
daqui a alguns anos, se isso continuar com essa crescente, o aborto será algo incentivado. Entenda bem, para que o SUS aprove e continue financiando os abortos de maneira oficial, precisa haver aborto. Vai chegar lá uma menina, uma mulher que acabou de ter um filho, a primeira pergunta: você vai querer ter essa criança ou você vai querer abortar? Essa mulher fala assim: eu não tenho muita certeza, tal. Olha, veja bem, se você quiser abortar e coisa e tal, e vai começar a haver incentivo. Se você acha que não, cuidado com isso, porque a água está começando a esquentar. Vamos tomar cuidado, meus queridos. O pecado, ele vem e toma conta muitas vezes das nossas vidas e da nossa sociedade quando a gente menos percebe. E quando a gente pensa que não, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas já começam a achar que a prática pecaminosa é algo normal. E o terceiro e último motivo do porquê estamos fazendo essa nova série sobre pecado está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando diz assim: não vos conformeis com este mundo. Meus queridos irmãos, o mundo está mergulhado no pecado, o mundo está longe de Deus, mas não é porque as pessoas estão pecando que nós vamos pecar. Não é porque as pessoas estão longe de Deus que nós vamos nos afastar também. Precisamos nos aproximar de Cristo Jesus mais ainda. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Precisamos influenciar. Mas como nós iremos influenciar? Como nós iremos salgar essa terra? Como nós iremos ser luz para este mundo se nós não conhecermos a palavra de Deus? É necessário entendermos mais sobre o que é o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre o porquê nós pecamos, para que nós possamos vencer o pecado. Então, se você está curioso para saber mais sobre o que é pecado, para entender mais sobre qual é a natureza pecaminosa, quais são as práticas pecaminosas, o que é pecado e o que não é pecado, sabe? Você não precisa mais ficar esperando que uma pessoa te fale: ó, isso é pecado, isso é errado. Você conseguir entender, somente usando a palavra de Deus, o que seria o pecado, o que eu cometo e que desagrada a Deus, para que nós possamos entender mais sobre a nossa condição. Fique conosco. Toda segunda-feira nós iremos colocar um vídeo no canal às 18 horas falando sobre este assunto. E eu aguardo você na semana que vem, no próximo vídeo. Até mais. Fique com a paz do Senhor.